tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre é necessário passar por Samaria. Hoje vai ser um pouco mais dinâmico a questão da leitura bíblica, como nós fazemos nos outros vídeos, que eu faço a leitura e depois eu venho com a mensagem. E dessa vez, nesse vídeo, estarei com o texto bíblico e a mensagem juntos, certo? E a mensagem se encontra lá em João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 30. Então, acompanhe esse entendimento aí comigo, ok? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Explicando melhor, da Judeia para poder passar para a Galileia, ele tinha algumas províncias que passavam e uma dessas era Samaria. E vamos entender um pouquinho melhor por quê. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Hora sexta é o mesmo que meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E foi uma coisa diferente para aquela mulher. Ela achou que, como nos dias, da vida dela, nesse mesmo horário ela ia retirar a água dela. E a gente vai entender o porquê algo diferente aconteceu nessa história. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E o que é que nós podemos aprender nessa questão? Jesus, ele falou de uma necessidade que ele estava sentindo, ele estava com sede, e pediu àquela mulher. E ela achou estranho, porque os samaritanos e os judeus, eles não se falam, eles não conversam entre si. Jesus, ele ali estava quebrando alguns preconceitos que haviam entre os judeus e os samaritanos. Primeiro, ele poderia ter passado por outro lugar para chegar na Galileia, mas ele foi por Samaria, passando pela cidade de Sicar, para poder alcançar aquela mulher, alcançar a vida daquela mulher. Tinha outro caminho que ele poderia ir para poder chegar na Galileia, mas ele tinha um propósito em ir por Samaria, em passar por Samaria. E ele começa a se apresentar para aquela mulher, E ela fala, ela não tinha compreendido a questão da água. Se ele não tinha nenhum instrumento para poder tirar a água do poço, como assim? E ele vai e fala que dessa água, da água do poço, ela pode tornar a ter sede, mas da água que ele dá, da água da vida, nunca mais terá sede, E nela será uma fonte a jorrar para a vida eterna, a água que Jesus nos dá. E continua assim: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade.
Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Aquela mulher, a vida que ela vivia, então, não era uma vida, né, certa de acordo com as leis do Senhor, a questão do casamento. Aquela mulher, ela já teve 5 maridos e o 6º que ela tava não era dela. Então, ela vivia uma vida de pecado. Então, ela viu que daquele lugar, Jesus foi aquele que viu o que estava acontecendo com ela. E ela não tinha falado, ele que falou, e ela viu, vejo que tu és profeta. Por causa disso que ele perguntou. Continuando. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E mais uma coisa, Jesus se preocupou primeiro com a área espiritual daquela mulher, quando falou da água da vida. Em segundo, foi com a questão afetiva, emocional daquela mulher, a área emocional, que ela procurou amor em outras coisas, mas não conseguiu receber esse amor. E agora na questão da adoração, né? Em prestar o culto, no local de prestar o culto. E neles dizem que é em Jerusalém, em outro lugar. Mas Jesus fala para ela que vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai, mas que vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E uma coisa que eu estava vendo aqui nos dias atuais, é possível para algumas pessoas cultuar no santuário, ou seja, cultuar na igreja, e fora dele ter uma vida que não corresponde aos momentos de adoração no templo. Ou seja, ela se entrega a Deus pela metade. É uma pessoa que se entrega a Deus apenas ali na igreja, e fora da igreja ela não vive uma vida de adoração a Deus. E o nosso culto a Deus, ele tem que ser por inteiro. Por quê? Porque Jesus se entregou por inteiro naquela cruz. Ele não se entregou pela metade. Ele não morreu pela metade por você e por mim. Ele se entregou por inteiro. E assim como nós devemos nos entregar por inteiro em espírito, numa adoração feita com sinceridade. E em verdade, sem máscaras, ou seja, sem mostrar ser aquilo que você não é. Então, esse é o adorar em espírito e em verdade. E ele continua, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, com sinceridade e sem máscara, sem mostrar ser algo que você não é. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Gente, que lindo disso, que lindo nessa passagem. Quando ela fala que eu sei que tudo isso que o Senhor falou é verdade, mas a gente sabe que vai vir o Messias, o Cristo, e ele vai explicar e ele vai anunciar todas essas coisas pra gente. E ela está ali de encontro com o Cristo, com Jesus. E ele fala, eu sou. Jesus se apresentou àquela mulher. E ele estava anunciando aquilo para aquela mulher. Nesse ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, aquela mulher, ela conheceu a Jesus, ela teve um encontro com Jesus.
Jesus, ele quebrou vários paradigmas, preconceitos que poderiam ocasionar. Primeiro, que judeus e samaritanos não se davam bem, e ele estava lá. Homem e mulher não conversavam em público, ainda mais um judeu e uma samaritana. E nem marido e mulher conversavam em público. Então já houve uma quebra. E ela era uma mulher que vivia em pecado, né? Então Jesus, ele atravessou todas essas barreiras na vida daquela mulher, no local onde ela estava vivendo, para poder alcançar a vida daquela mulher, para mostrar o verdadeiro amor, a verdadeira adoração e uma vida eterna com a água da vida. Então, meu irmão, diante dessa história da vida dessa mulher, o quanto essa mulher foi transformada e quanto ela foi até outros para poder chamar e falar de tudo que Jesus tinha feito na vida dela, de contar o testemunho dela, e outros samaritanos também conheceram a Jesus e creram em Jesus. O que é que Jesus tem feito na sua vida, meu irmão? Jesus tem atravessado tantos obstáculos na sua vida que, pela mente humana, poderia ter paralisado alguns, mas Jesus chegou em você na hora certa, no momento certo. Às vezes você está no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, eu não sei em que local você se encontra assistindo esse vídeo, mas Deus, ele manda pessoas, ele envia pessoas, ele fala com você e ele tem aquele encontro realmente marcado com você. Às vezes vem pessoas com palavras que geram vida, que geram transformação na sua vida. E meu irmão, que assim como a vida daquela mulher foi transformada através do encontro que ela teve com Jesus, eu lhe convido hoje a conhecer esse Jesus, que ele transforma suas emoções, sua vida espiritual, sua vida intelectual, a você conhecer esse Jesus por inteiro e ele transformar a sua vida. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente aqui o que é que Jesus tem ainda para ser feito na sua vida, coisas que ele tem que alcançar, pessoas que ele tem que alcançar na sua família. Se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho, clica nele, se inscreve, ativa o sininho das notificações e eu te vejo no próximo vídeo, hein?